Será que Deus envia um espírito mau para ensinar, para enganar as pessoas? Não! Quem não conhece a palavra vai dizer logo assim: imagina Deus! Será que algum espírito do mal, um demônio, Deus fala, vai lá para você enganar fulano, enganar Beltrano, né? Aí você pode estar falando, Deus não faz isso não, quem faz isso é o diabo. Mas por isso que é importante nós conhecermos o mundo espiritual através da palavra. Então eu quero compartilhar com vocês aqui um texto do Antigo Testamento e outro texto também do Novo Testamento, para ver se Deus envia algum espírito maligno para enganar as pessoas, ou uma igreja, ou uma comunidade inteira, né? Primeiramente vamos aqui para o livro de 2 Crônicas, capítulo 18, o versículo 19. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento, para 1 Tessalonicenses. E o Senhor disse, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar, quer dizer, morrer em Ramote Gileade? E um falava dizendo segundo esta maneira, e outro dizendo segundo aquela maneira. Então saiu ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse, tu o persuadirás, e tu também prevalecerás. Sai e faz assim. Meus amigos, meus irmãos, isso aqui já revela o mundo espiritual para nós. Está falando que Deus enviou um espírito mentiroso na boca de todos aqueles profetas que estavam lá. E nós tínhamos um profeta lá verdadeiro que estava, você pode ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 18 em diante, que você vai entender a história, você vai ver que tinha um profeta, né? Micaías, filho de Inlá, que era o profeta, o único verdadeiro. Mas Acabe não quis dar ouvido para ele. Acabe não quis dar ouvido para a verdade. Foi nesse momento que Deus falou, já que você não quer a verdade, então você gosta da mentira, eu vou mandar um espírito da mentira para você, né? E no versículo 22, agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. E nos dias atuais, hoje, para a igreja, será que Deus faz da mesma forma? Porque a palavra de Deus fala que Deus não muda. Muita gente fala, olha, o Deus de antigamente é diferente do Deus de hoje. Isso é uma mentira, um engano do nosso inimigo. Deus não muda, Deus continua o mesmo. O caráter de Deus é a mesma coisa, o modo de agir de Deus é soberano, né? Deus tem soberania dele. Então vamos aqui para o livro, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler o versículo 8. Vamos ler o versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, quer dizer, não quiseram nada com a verdade, para que pudessem ser salvos. E, por isso, Deus lhes enviará forte. Aqui, essa tradução aqui não está muito boa, está falando forte ilusão. Mas, em outra tradução, fala que Deus enviará um espírito, operação do erro, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiver prazer na injustiça. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus falando aqui que Deus pode mandar um espírito do erro, uma operação do erro, que é a mesma coisa de um espírito falando na boca dos falsos profetas, dos falsos pastores. Quantas pessoas estão sendo enganadas dentro dos templos, porque ela acha que aquela igreja de Deus, mas tem um espírito maligno lá, falando na boca daquele pastor, daquele profeta, daquele apóstolo, e tantos outros nomes que eles se auto-intitulam, né? Isso aí são o espírito do erro, que a palavra de Deus coloca na boca deles. Deus coloca na boca deles, porque as pessoas rejeitaram a verdade. Então eles querem ouvir aquelas
Inclusive, quando eu li lá, a própria palavra de Deus fala dos teus profetas. Esses profetas são seus, é o que você gosta. E hoje também é que os pastores que você gosta, que falam coisas, vitória para você está com a vida toda torta e vai te falando, profetizando coisas maravilhosas e soa como uma canção, uma melodia nos teus ouvidos. E que Deus possa nos livrar desses espírito maligno, mas para nós nos livrarmos, devemos acolher a verdade, né? A palavra de Deus fala assim, você sabe discernir os espíritos, que espírito que está falando na boca de determinado pastor? Eles vêm com a justiça, eles vêm com a verdade, mas dentro ali do cerne do negócio, ele solta as operações do erro para que você caia. Que Deus possa nos guardar e Deus possa fazer você abrir a tua mente e que você possa acolher a verdade.